O mal pode estar em qualquer lugar. O mal pode ser o seu vizinho. O mal pode estar na igreja. O mal pode estar nos cantos mais inusitados. Joseph Tiso era um padre. Joseph Tiso era o mal. Tiso, ele vinha de uma família católica. Era dotado de uma inteligência muito acima do normal. Nasceu em 13 de outubro de 1887, em Baita, que na época fazia parte do Império Austro-Húngaro. Destacou-se na escola, o que chamou a atenção do bispo Andrzej Hlinka, que o enviou para um seminário. Brilhante, recebeu o doutorado em teologia na Universidade de Viena. A partir de 1910, serviu como sacerdote em diversas cidades. Tiso começou a envolver-se na política durante a Primeira República da Tchecoslováquia, filiando-se ao Partido Popular Eslovaco, o Hlinka. Esse partido católico foi fundado justamente por Andrzej Hlinka. A Tchecoslováquia era um estado artificial formado por diversas etnias. No mesmo estado conviviam os checos, que eram a maioria, os eslavos, os eslovacos, os morávios, os húngaros, os ucranianos, os alemães, além de outros povos. Isso tudo gerava muita confusão. O jovem padre se destacou como defensor dos direitos dos eslovacos e da identidade nacional, contra o que entendia ser uma dominação tcheca. Rapidamente subiu na hierarquia do partido e cada vez mais passou a adotar ideais autoritários e nacionalistas. O mundo então caminhava a passos largos para a Segunda Guerra Mundial. O jovem padre destacava-se pelo combate à pobreza e ao alcoolismo. Passou a culpar os judeus pelo fato de venderem bebidas nas suas lojas e por praticarem preços que entendia altos, em detrimento da população mais pobre. Tiso foi eleito membro do parlamento e depois, em 1927, nomeado ministro da Saúde. Em 1938, tornou-se líder do partido após a morte de Andrzej Hlinka. Com a forte participação de Tiso, em 1939 a Eslováquia se transforma em uma república autônoma com apoio da Alemanha nazista. 2 dias depois, a própria Alemanha invadiria o restante da Tchecoslováquia. Nesse mesmo ano de 1939, Tiso foi eleito presidente. Ele transformou seu país no estado fantoche do nazismo. A independência da Eslováquia em 1939, patrocinada pela Alemanha nazista, colocou Tiso em uma posição de poder sem precedentes, mas também o amarrou firmemente às políticas e demandas de Hitler. Durante seu governo, a Eslováquia participou por uma radicalização política e social, adotando leis antissemitas e participando ativamente do Holocausto, com a deportação e o extermínio de milhares de judeus eslovacos. Outras minorias também eram perseguidas. Em 1941, foi editada a Lei Judaica, que restringia os direitos civis dos judeus e limitava a sua participação na vida pública, excluindo-os de várias profissões e cargos. Muitas vezes, os judeus eram mortos antes mesmo de serem enviados para campos de concentração. Diante de tantas atrocidades, uma insurgência partidária antifascista foi travada, culminando na Revolta Nacional Eslovaca no verão de 1944, que foi reprimida pelas autoridades militares alemãs. Muitos dos seus líderes foram executados. As deportações dos judeus, que haviam diminuído, voltaram a todo vapor em setembro de 1944. Esse período é, sem dúvida, o mais condenável e sombrio da vida de Tiso. O interessante é que, mesmo no poder e fazendo as maiores atrocidades, o padre e líder eslovaco ainda celebrava missas. Mas, nesse ano de 1944, a guerra já se encaminhava para uma derrota da Alemanha. Em 6 de junho de 1945, os aliados invadiram a Normandia. Um pouco antes, em 9 de maio, o Exército Vermelho entrou no território que era da Tchecoslováquia. Era o fim para Tiso. Ele tentou fugir. Primeiro foi para a Áustria e depois refugiou-se no mosteiro de Eitotin, na Baviera. Os americanos o encontraram, o prenderam e o deportaram para a Tchecoslováquia, que tinha renascido após a Segunda Guerra. Em 15 de abril de 1947, o Tribunal Nacional da Tchecoslováquia o considerou culpado de muitas das acusações e o condenou à morte por traição do Estado, traição da insurreição partidária antifascista e colaboração com o nazismo. Tiso
apelou para o presidente da Tchecoslováquia, Eduardo Beneš, mas o perdão foi negado. Vestindo sua roupa clerical, ele foi enforcado em Bratislava em 18 de abril de 1947. O governo da Tchecoslováquia o enterrou secretamente para evitar que o seu túmulo se tornasse um santuário. A vida e a era de Joseph Tiso oferecem uma perspectiva valiosa sobre a complexidade da identidade nacional, do papel da religião na política e dos profundos deslizes morais que podem surgir em tempos de crise, mesmo quando se está a tratar de um religioso com uma formação intelectual superior. É isso aí, pessoal. Valeu!